O Testamento do Senhor Napomuceno da Silva Araújo. Este é o título do livro de Germano Almeida, editado pela Caminho em 2012. Este romance ele foi originalmente publicado em 1989 e é o primeiro livro de Germano Almeida, um escritor de Cabo Verde, ainda um pouco desconhecido no Brasil. Nasceu em 1945 e já ganhou importantes prêmios literários, como Camões, por exemplo, em 2018. O senhor Napomuceno é um importante comerciante do Mindelo, na ilha de São Vicente. Um self-made man, um homem de bem, rico, sem grandes pecados, sem nenhum tipo de vício, um homem reto, íntegro. Ao menos assim é a sua reputação, já que pouco se conhece de sua intimidade. O senhor Napomuceno é um homem bastante reservado e não se deixa revelar nem ao sobrinho Carlos, que é o seu braço direito nos negócios. Após a morte deste cidadão, dá-se a abertura do testamento. E já para a surpresa de todos, trata-se de um extenso documento de centenas de páginas. Escrito 10 anos antes de sua morte, é uma espécie de romance que Napomuceno gostaria de ter escrito. Ali são desvendados os principais detalhes duramente ocultados de sua vida. Os deslizes, os erros, os acertos, as desconfianças, as amizades, as inimizades, são todos esmiuçados neste testamento tão diferente. Percebe-se que a ironia, a sátira é o forte desta narrativa. O escritor cabo-verdiano quer nos mostrar e consegue muito bem nos mostrar estas hipocrisias da sociedade, essas aparências que podem ser facilmente derrubadas, mas que são duramente protegidas. Esse constante viver de aparências. Muito útil nos dias de hoje e acredito que continuará a ser útil durante muito tempo. O homem ainda dá muito valor ao homem. Tido como alguém sóbrio, isso vai se mostrando um embuste, o que torna a revelação ainda mais poderosa é o fato de que o próprio Napomuceno a conta. É de uma engenhosidade tremenda de Germano Almeida, essa forma de narrar. Não há como questionar um morto. Ele não pode mais sofrer a vergonha de suas confissões, feitas a priori antes de sua morte, sim, mas contadas apenas depois. E Napomuceno sabe que é a única confissão possível para um homem de sua importância na sociedade, o que torna o testamento ainda mais hipócrita e ainda mais satírico. O relacionamento entre Carlos e o tio Napomuceno é sempre ambíguo, e essa ambiguidade é acentuada quando, no testamento, Napomuceno faz severas críticas ao sobrinho, acusando de vários erros. Quando Carlos tem a oportunidade de narrar, de certa forma, ele desmente tudo o que o tio falou, dando novos argumentos aos mesmos fatos apresentados por Napomuceno. Essa construção narrativa que dá voz indireta a um personagem morto,
que se vangloria e se acusa é bastante inteligente. Em quem o leitor acreditará? A tendência é que acreditemos naquele que não pode mais se defender, ou seja, o morto. Nepomuceno, como todo homem de bem, gostava de dar esmolas. Em determinado momento, se preocupa verdadeiramente com a situação dos pobres da ilha de São Vicente e, por isso, resolve entrar para a política, elegendo-se vereador. Mas essa intenção é a que o morto revela no testamento. Será mesmo verdade? Não haverá um pouco de vaidade nessa lógica de jamais atacar a causa do problema? É sabido que a esmola é uma espécie de negociação por uma consciência tranquila. Nepomuceno gosta de ajudar o próximo, mas não consegue ou não quer resolver de maneira um pouco mais definitiva os problemas desse próximo. É como se mantivesse as pessoas reféns de sua benevolência. E assim todos saem ganhando. Após a morte e consequente abertura do testamento, não percebemos grandes revoltas com o que está escrito, e sim mais uma busca por cumprir os desejos do morto e fazer toda a distribuição do espólio. Nisso, tanto Carlos quanto Maria da Graça, a filha nunca assumida por Nepomuceno, se empenham com bastante sinceridade. A questão que fica ao final da leitura do testamento é: tudo que está escrito ali foi verdade? Isso importa? O testamento também quer dar conta de uma história inteira, uma longa história de um personagem enigmático da sociedade de São Vicente. Mas até que ponto Nepomuceno só quer livrar a cara e deixar a sua história um pouco mais interessante do que talvez tenha sido? Isso é acentuado quando a filha Maria da Graça não consegue encontrar uma mulher citada no testamento. A esta mulher, Nepomuceno deixa um livro. Tanto Carlos quanto Maria da Graça procuram incansavelmente esta senhora, mas ninguém a conhece, ninguém sabe de sua existência. Nepomuceno inventou a história para florear sua vida insossa de comerciante, preocupado apenas com novos métodos de lucro, unicamente apegado ao dinheiro e ao respeito da sociedade? Recomendo fortemente que os leitores brasileiros procurem as obras de Germano Almeida, autor de 17 livros em diferentes estilos. Várias obras dele podem ser encontradas no formato e-book, a preços bem acessíveis ao leitor brasileiro. Eu vou ler agora o início deste romance, O Testamento do Senhor Nepomuceno da Silva Araújo, para que vocês tenham uma ideia da ironia presente na obra. Eu peço que, se possível, se inscrevam no canal Acontece nos Livros. A leitura do Testamento Cerrado do Sr. Nepomuceno da Silva Araújo consumiu uma tarde inteira.
Ao chegar à 150ª página, o notário confessava-se já cansado e interrompeu mesmo para pedir que lhe levasse um copo d'água. E enquanto bebia pequenos golinhos, desabafou que de fato o falecido, pensando que fazia um testamento, escrevera antes um livro de memórias. Então, o Sr. Américo Fonseca, dizendo estar habituado a longas leituras em voz alta, ofereceu-se para continuar a ler, e o notário aceitou de bom grado, porque sua voz, de princípio forte e sonora a impor solenidade ao ato, fora enfraquecendo a pouco e pouco, e tanto Carlos Araújo como as próprias testemunhas já faziam um grande esforço de ouvido para perceberem os murmúrios que lhe saíam da garganta. Mas Carlos, sorrindo, olhava o notário. Logo de início, quando vira a enormidade do documento lacrado, sugerira não valer a pena perder tempo a ler todo aquele calhamaço. Afinal, estava-se quase em família. De qualquer modo, entre gente que merecia toda a confiança. Propunha, por isso, dar-se o testamento como conhecido. Ele em casa faria calmamente uma leitura atenta e cuidada, até porque era sua intenção respeitar escrupulosamente todas as vontades do defunto. Porém, o notário opusera-se firmemente a esta facilidade. A lei é a lei. Existe para ser cumprida. E se ela manda ler tudo, há que ler tudo, do princípio ao fim, na presença de testemunhas. E só por esta razão estavam presentes os senhores Américo Fonseca e Armando Lima, que afinal testificariam com as suas assinaturas terem acompanhado toda a leitura do documento. E aclarado a garganta, iniciara a leitura às 14h45, mas pelas 16h10 confessava-se cansado e já estava sem voz. O senhor Fonseca leu até às 17h20, após o que o senhor Lima, sorrindo com humildade, pediu que lhe deixasse também ler um bocadinho. Coube-lhe, por isso, ler a parte manuscrita, mas numa letra tão miudinha que ele se engasgou por diversas vezes com as palavras e teve de voltar atrás, e assim só cerca das 18h30 foi possível aos intervenientes a porem as respectivas rubricas em cada lauda do aludido testamento, e ao notário ordenar o seu arquivamento no maço dos documentos competentes. E após isso feito, todos os presentes apertaram a mão que contrafeito Carlos lhe estendia e apresentaram-lhe as suas mais sentidas condolências. Carlos fez das tripas coração e inventou forças para um sorriso e um porra para toda essa merda. E agradecendo a todos pela maçada, disse que, dadas as circunstâncias, teria que ser a tal Maria da Graça a pagar as despesas, e achava bem que as testemunhas não ficassem sem receber a tarde perdida. Mas enquanto vestia o casaco, deixou-se ir abaixo um momento e não conseguiram engolir um que se foda no inferno velho danado, que o senhor Fonseca repreendeu com gravidade, mostrando-lhe, com um tímido sorriso, que aquelas palavras e modos desabridos não se coadunavam nem com o homem que ele era e que todos conheciam, nem com o luto carregado que ele trazia. De qualquer modo, o falecido não se esquecera do sobrinho, sempre lhe deixava qualquer coisa, no fim das contas, um ótimo lugar para o repouso na velhice. Por isso, não lhe ficava bem ultrapassar o respeito devido a um tio defunto, de quem de todas as formas sempre era herdeiro.